Autora de Raça e Diversidade, As Barbas do Imperador, O Espetáculo das Raças e o recém-lançado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, Lilia Schwartz é historiadora, antropóloga e professora da USP. Em seu último livro, ela mostra que o Brasil sempre foi autoritário e mergulha na história do país para falar sobre escravidão, corrupção, desigualdade social e intolerância. Convidada para o encerramento da Semana das Ciências Sociais na PUC-Rio, Lilia falou da importância da academia diante do atual movimento de negacionismo e apontou a educação como principal meio de resistência. A antropóloga falou do número de homicídios entre jovens negros no período em que escreveu o último livro, entre outubro de 2018 e março de 2019. Ultrapassou a faixa dos 30 mil e comparou com o número de países que enfrentam guerras civis, como Síria e Iraque. Antes da palestra, a historiadora concedeu uma entrevista à TV PUC-Rio. Lilian, bom dia. A primeira pergunta é: em que medida o episódio do rapaz escoteado em São Paulo e o veículo blindado destruindo barracos na Cidade de Deus refletem o autoritarismo e a continuidade de um processo escravocrata? Eu penso que eles são, Vitor, sintomas, né? Sintomas de uma cultura autoritária, sintomas de um sistema muito violento. A violência pode ser considerada epidêmica no Brasil, segundo os registros da Organização Mundial da Saúde. E eu não acredito que existem assim, que tudo é uma repercussão imediata da escravidão. Sem dúvida, eu tento explorar isso no meu livro. A escravidão nos deixou um legado muito pesado, mas a minha questão é que a gente não culpabilize apenas o passado, né? Porque é preciso que a gente reflita de que maneira nós estamos recriando o racismo em bases muito fortes, né? E nós vivenciamos um racismo estrutural, um racismo institucional, e que não teremos uma democracia enquanto tivermos um país racista como esse. Para usar o exemplo que você dá, o caso do garoto mesmo que foi pego roubando um chocolate, que foi teve chibatadas nas costas e inclusive foi filmado, né, o que mostra como a pessoa gostou do registro da violência, ele é muito sintomático de uma crise que nós vivemos hoje em dia, que não é só uma crise econômica, mas é uma crise de valores mesmo. E o Brasil sempre foi um país extremamente desigual. A senhora afirmou em seu livro que a desigualdade aumenta a polarização política que o país vive hoje. A quem interessa a manutenção dessa desigualdade? Então, sabe que quando, Vitor, eu comecei a escrever esse meu último livro, que foi um livro muito rápido, né, que demora em geral 9 anos, 10 anos, esse eu comecei em outubro e terminei no começo de março. E quando eu comecei a escrever o livro, o Brasil era o 10º país considerado o 10º país mais desigual. E quando eu terminei já era o 9º país mais desigual. Então a desigualdade vai aumentando, ao invés da desigualdade, de alguma maneira, de nós combatermos a desigualdade através, por exemplo, da educação, que é a área que é talvez o único setor que tem a capacidade de romper com esse círculo vicioso, né? Me parece que apostar na desigualdade é um pouco política de certos setores, né? Não de todas as elites, mas de certas elites. É também sintoma dessa estrutura que criamos desde o Brasil colonial, né? Que poucos mandam e muitos devem obedecer, não digo que obedecem, e o interesse na manutenção dessa desigualdade, que não é só uma desigualdade econômica, é uma desigualdade social, é uma desigualdade política, é uma desigualdade na saúde, uma desigualdade cultural também. Este ano a lei da anistia fez 40 anos. Como? A lei da anistia esse ano fez 40 anos. Qual o impacto das tentativas atuais de apagar ou negar parte da história do país, como a ditadura e a tortura? Então, o Brasil o Brasil e os brasileiros, né? É difícil falar como uma entidade, mas é possível dizer que, pensando em termos históricos, que o Brasil tem uma característica muito grande de negacionismo, né? Ou seja, negacionismo, nós sempre vamos negando que fomos violentos no passado, vamos negando que o Brasil foi o país que mais recebeu africanos e africanas que saíram compulsoriamente do seu continente, vamos negando que tivemos uma ditadura militar e a chamamos de ditabranda, e com isso o Brasil tem um problema com a ideia de ressarcimento. Tem um problema com a ideia de ressarcimento em relação aos africanos e africanas que vieram ao Brasil e que foram a quem era negada a educação formal, claro, outra educação sempre tiveram e muitas. E um problema de não pensar em políticas de reparação no que se refere aos militares.
Então, outros regimes dos nossos vizinhos fizeram comissões da verdade que acabaram prevendo mesmo reparações. Não me refiro só a reparações pecuniárias, me refiro também a reparações morais, reparações históricas. Ora, se nós não reconhecermos que o Brasil teve uma ditadura, que essa ditadura tolheu os brasileiros durante mais de 20 anos do exercício do seu arbítrio, da sua liberdade, se nós não reconhecermos que muitos brasileiros foram mortos, sumiram, foram torturados, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos avalizando que a tortura permaneça no Brasil e estamos avalizando que torturadores fiquem no silêncio, quando não são exaltados por alguns chefes do nosso governo, né? Governos populistas e autoritários têm ganhado força no cenário mundial. No Brasil, o que a gente pode atribuir isso? Então, o populismo é um fenômeno bastante interessante. O populismo é de difícil definição, porque são muitos os formatos, mas se há algo em comum nisso que nós chamamos de populismos, é essa ideia de que são governos que dizem atuar em nome do povo, em nome do povo muitas vezes acabam com a democracia, e são populistas no sentido de que eles devolvem para a população frases muito rápidas, muito fáceis, que são repetidas muitas vezes, praticam assim, um exercício de muito efeito, às vezes são engraçados, e sempre com esse sentido de manipular a população com saídas muito fáceis, muito rápidas e muito imediatas. O populismo não existiu só na América Latina, mas ficou basicamente conhecido pelos governos dos anos, sobretudo dos anos 60, 70, na América Latina, que foram chamados de governos populistas. O populismo no Brasil agora tem uma outra forma, eu tenho chamado de democraduras, né? Porque são governos que sobem a partir de eleições democráticas, mas que acreditam que a democracia se limita à eleição. E não se limita, né, Vitor? Porque a democracia começa com a eleição, depois você tem que praticá-la todo dia. Então, são governos muito paradoxais, porque ao invés de terem um projeto democrático, eles têm um projeto autoritário, no sentido que nós temos visto no Brasil, no sentido de cercear a liberdade, censurar, procurar censurar livros, procurar demitir pessoas que não concordam com o governo, tentar arbitrar informações. Então, enfim, o populismo, da maneira como ele se expressa, ajuda muito a governos autoritários que têm essa capa de atender a população, de falar em nome da população, de serem muito, como se dizem, naturais, originais, quando, na verdade, eles têm tomado uma série de atitudes contra a nossa República. Lilian, muito obrigado. Prazer, muito obrigada. Até a próxima. Até.